Bom, pessoal, desde que gravei meu último vídeo aqui no canal, falando sobre a incrível velocidade com que o Bitcoin vem crescendo e sendo adotado, muita coisa aconteceu. Vamos tentar no vídeo de hoje analisar como a questão do governo canadense tentar confiscar o saldo arrecadado pelos caminhoneiros em criptomoedas e agora essa situação do isolamento da Rússia do sistema SWIFT podem impulsionar de vez a adoção do Bitcoin. Também vou falar o que você deve fazer para não ser surpreendido por medidas autoritárias de governos e se de fato é possível congelar o saldo das pessoas em Bitcoin, assim como o governo canadense tentou fazer recentemente com os caminhoneiros. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Canadá sanciona 34 carteiras de criptomoedas ligadas aos protestos dos caminhoneiros. Endereços do Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero e Cardano estão na blacklist. Essa foi a notícia aqui do CoinDesk do dia 16 de fevereiro, e assim que eu a li, logo me perguntei como isso seria possível e se o governo canadense conseguiria de fato fazer isso. Se analisarmos aqui o gráfico do Bitcoin, aparentemente essa atitude do governo canadense causou um pouco de medo nos mercados, pois podemos ver que aqui no dia 21 de fevereiro, o Bitcoin teve uma forte queda, recuando aproximadamente aqui da casa dos 43 mil dólares para 38 mil dólares, o que me leva a crer que muitas pessoas se apavoraram ao ver essa notícia. Mas além do governo canadense, nós tivemos também outros fatos e discursos que podem ter cooperado para derrubar o preço do Bitcoin. Nós temos aqui, por exemplo, Charlie Munger, um investidor bilionário, vindo a público e comparando criptomoedas com doença venérea, dizendo também que os Estados Unidos deveriam banir as criptos e contando aquela velha historinha de que as criptomoedas são usadas por criminosos. Mas voltando ao Canadá, como sabemos, o país estava sob uma forte onda de protestos contra as restrições do governo canadense, que vinha agindo de maneira ditatorial. Os caminhoneiros iniciaram uma forte onda de protestos no final de janeiro contra as restrições de viagens internacionais impostas pelo governo canadense, que passaram a exigir que todos que ingressassem no país estivessem vacinados contra a gripe chinesa. Os protestos aparentemente tinham um forte apoio popular e inicialmente uma campanha de crowdfunding foi realizada para arrecadação de fundos, com o objetivo de apoiar os caminhoneiros com os custos dos protestos. Crowdfunding, para quem não sabe, é uma vaquinha, e neste primeiro momento tudo foi organizado através do site GoFundMe. GoFundMe é uma plataforma americana para crowdfunding. Acontece que, como era um protesto contra o governo, e que vai diretamente contra os interesses do sistema e das elites, os fundos dessa campanha foram confiscados, tudo para enfraquecer o movimento dos caminhoneiros. A empresa, como sempre, deu a desculpa de que a campanha violava suas políticas e termos do serviço. No total, 9 milhões de dólares canadenses foram bloqueados pela plataforma. É fácil e comum os governos bloquearem certas campanhas nesta plataforma. Tudo que vai contra o interesse do sistema pode ser bloqueado, porque o GoFundMe é uma plataforma centralizada controlada por uma corporação, que pode ser facilmente controlada por regulamentações, ordens executivas, mandados judiciais e etc. Após terem seus fundos bloqueados pelo GoFundMe, os caminhoneiros passaram então a aceitar doações em criptomoedas. Tudo que você precisa para receber Bitcoin é divulgar para os doadores o seu endereço de Bitcoin, no qual somente você possui a chave privada que gerou este endereço. Conforme já mostrei em alguns vídeos anteriores, o processo de criação de um endereço de Bitcoin começa aqui na geração de um número aleatório de 256 bits, que é a chave privada. A partir deste número aleatório é gerada a chave pública, que gera o endereço de Bitcoin. Este processo utiliza uma matemática especial que não permite o processo reverso, ou seja, é basicamente impossível você achar a chave privada a partir do endereço de Bitcoin. E parece que boa parte dos fundos arrecadados foram através desse site de crowdfunding em Bitcoin chamado Telecoin. No site da plataforma aqui, eles deixam claro que não há tarifas no serviço deles e que os fundos arrecadados vão direto para a carteira de quem iniciou a campanha. Ou seja, a plataforma não tem nenhum controle sobre os fundos doados, diferentemente das plataformas tradicionais como o GoFundMe. Portanto, isso significa que nenhum governo ou mandado judicial pode fazer com que a Talicoin congele os fundos de alguma campanha de arrecadação. De acordo aqui com a notícia do CoinDesk, um total de mais de 20 bitcoins foram arrecadados, o que equivalia na data da notícia, que é do dia 16 de fevereiro, a mais ou menos 1,1 milhões de dólares canadenses, ou aproximadamente 870 mil dólares americanos. Isso aparentemente deixou o governo canadense furioso, que invocou o Emergency Act, dando poderes para que os bancos e instituições financeiras congelassem e suspendessem quaisquer contas ligadas aos caminhoneiros sem a necessidade de mandados judiciais. O Emergency Act seria algo como um estado de sítio aqui no Brasil, onde o poder executivo ganha amplos poderes para agir dentro da lei sem consequências jurídicas. Além disso, a polícia canadense ordenou que todas as empresas financeiras, que obviamente estão sob as regulamentações do governo,
recusasse qualquer transação ligada a 34 endereços de criptomoedas nos quais os fundos foram arrecadados pelos caminhoneiros. Existe também um órgão chamado FINTRAC, no Canadá, equivalente ao COAF aqui no Brasil, que está ajudando a polícia canadense a investigar as doações para os protestos dos caminhoneiros, que são considerados agora ilegais, depois do decreto do estado de emergência. Porém, a FINTRAC não comentou se está investigando também as doações feitas em criptomoedas. Pelas regras atuais, todas as plataformas de crowdfunding devem estar registradas com a FINTRAC, mas não existem regras para as plataformas que aceitam doações em criptomoedas. A pergunta então que fica é: será que o governo canadense conseguiu evitar que os caminhoneiros recebessem as doações que foram feitas em Bitcoin? Apesar de sabermos que os protestos já foram debelados, vamos tentar entender o que de fato o governo canadense tentou fazer. Primeiramente, precisamos enfatizar que acredito ser praticamente possível algum governo impedir que o saldo de endereço A de Bitcoin seja transferido para o endereço B. Porém, ao receber as doações em Bitcoin e outras criptomoedas, os caminhoneiros provavelmente iriam precisar converter esses Bitcoins para dólares canadenses, pois hoje quase ninguém aceita Bitcoin como forma de pagamento, a não ser em países que o Bitcoin foi declarado como legal tender, no qual obriga as pessoas a o aceitarem como pagamento, o que não é o caso do Canadá. Para converter os Bitcoins para dólares canadenses, os caminhoneiros precisam de uma exchange no Canadá. As exchanges são empresas que estão sob a jurisdição e regulamentações do governo. Portanto, a fim de tentar impedir que os caminhoneiros conseguissem trocar os bitcoins por dólares canadenses, eles notificaram todas as exchanges do país para congelar quaisquer conta que recebesse saldo de bitcoin vindo desses endereços que foram utilizados para arrecadação de fundos. Mas isso é possível? Bom, quando queremos depositar saldo em Bitcoin em uma exchange, por exemplo, para converter para a moeda local, a exchange gera um endereço de Bitcoin no qual a exchange controla a chave privada desse endereço. E nós enviamos o saldo de um endereço no qual nós temos a chave privada associada. A exchange não precisa se preocupar que endereço é esse. O importante é que o endereço da exchange seja alimentado com um saldo, não interessa de onde veio o saldo. Com a ordem do governo canadense, todas as exchanges do Canadá teriam que monitorar agora os endereços de origem que enviaram o saldo para os endereços gerados pelas exchanges. Isso tecnicamente é possível, mas certamente gera um trabalho extra para as exchanges e talvez até inviabilize o funcionamento das mesmas. Tudo depende de como a exchange opera e definir seus processos internos de liberação de saldos para a operação dos clientes no mercado. Porém, acredito que as exchanges não terão ou não tiveram outra alternativa, a não ser de obedecer à ordem do governo. Provavelmente, os caminhoneiros, ou quem controla as chaves privadas dos endereços nos quais as doações foram feitas, não arriscou ou não arriscará tentar alienar e converter o saldo para dólar canadense em uma exchange canadense, pois há o risco de confisco. Portanto, a primeira lição disso tudo é: nunca deixe suas criptomoedas nas exchanges, pois de uma hora para outra, o governo pode confiscar seu saldo, assim como pode confiscar seu saldo de sua conta bancária tradicional. Você precisa enviar seu saldo para uma carteira no qual você controla as chaves privadas dos endereços. Existem várias carteiras no mercado, desde soluções grátis até soluções pagas. Podemos discutir essas soluções em um próximo vídeo. Deixe seu comentário caso haja interesse nesse assunto. Bom, antes mesmo de fazer qualquer pesquisa para tentar descobrir o que os caminhoneiros fizeram para utilizar os fundos arrecadados, sem ter seus fundos cancelados pelo governo canadense, eu pensei em 4 estratégias que poderiam ser utilizadas. A primeira opção seria alienar as criptomoedas em exchanges fora do Canadá e depois fazer uma transferência bancária para uma conta no Canadá. Utilizando aqui uma exchange nos Estados Unidos como exemplo, o saldo em Bitcoin primeiramente seria convertido para o dólar americano e depois para o dólar canadense, na transferência bancária do Banco dos Estados Unidos para o banco no Canadá. Nesse caso, alguém ligado aos caminhoneiros precisaria ter conta em uma exchange e uma conta bancária nos Estados Unidos. O problema desse método é que, mesmo que tudo corra bem e o saldo chegue até os caminhoneiros no Canadá, o rastro das transações foi deixado para trás. E um dia, a pessoa que facilitou a conversão do saldo em cripto fora do Canadá pode ser facilmente descoberto e punido, apesar de, no meu entendimento, não ter ocorrido nenhum crime aqui. A segunda opção seria trocar o saldo em Bitcoin em exchanges descentralizadas. Para quem não sabe, existem exchanges descentralizadas que não são controlados por nenhuma empresa, portanto não estão sob a jurisdição e regulamentação dos governos. As exchanges descentralizadas são simplesmente softwares geralmente rodando em cima da plataforma do Ethereum ou da Binance Smart Chain. O problema é que essas exchanges não trabalham com moeda do mundo real, como o dólar ou real. Elas trabalham somente com criptomoedas. Então só é possível trocar criptomoedas por criptomoedas. Aqui no caso, o saldo em Bitcoin poderia ser primeiramente convertido para o USDC, que é uma criptomoeda atrelada ao dólar americano,
e depois convertido para o dólar canadense em uma exchange convencional no Canadá. A terceira opção seria utilizar alguma estratégia de anonimização para proteger a privacidade das transações. Estou falando aqui de um processo chamado CoinJoin. O CoinJoin é uma transação onde vários usuários combinam o saldo de Bitcoin de algum de seus endereços em uma grande transação com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Numa transação tradicional do Bitcoin, geralmente tem-se uma entrada e uma saída. Sendo assim, fácil e óbvio de saber que o saldo do endereço que recebeu o Bitcoin veio do único endereço de entrada da transação. Já numa transação com múltiplas entradas e múltiplas saídas, não é possível fazer com precisão uma associação do endereço de entrada e o endereço de saída. Por fim, os caminhoneiros poderiam simplesmente transferir o saldo de um endereço A, onde receberam as doações e que foi sancionado pelo governo, para um endereço também controlado por eles, mas que obviamente não esteja na lista sancionada pelo governo. É claro que isso pode ser facilmente rastreado e descoberto, mas seria mais um trabalho para as exchanges ter que monitorar se o saldo de entrada de seus clientes teve origem de um dos endereços na blacklist do governo, o que pode dificultar o trabalho e bloqueio em tempo real pelas exchanges. Mas certamente este processo deixa rastro e pode ser descoberto posteriormente, e o usuário que facilitou o processo pode ser punido pela justiça. Após pensar nessas 4 opções, eu decidi investigar para saber o que de fato foi feito. E achei essa matéria do CoinDesk, que relata que em um dos endereços no qual foram arrecadadas doações, um total de 14,28 bitcoins foram enviados para 101 endereços em frações de 0,14 bitcoin cada. Sabe-se também que 2 desses endereços foram depositados nas exchanges Coinbase e outros 2 endereços na exchange Crypto.com. Porém, não se sabe ao certo se esses bitcoins foram de fato convertidos para dólar canadense. A Coinbase e a Crypto.com foram questionadas, mas não quiseram comentar o fato. Você pode possivelmente estar se perguntando, nesse momento, como é possível saber tudo isso. Lembre-se que todas as transações feitas na rede Bitcoin ficam gravadas para sempre no blockchain, que é o banco de dados do sistema. Essas transações podem ser vistas utilizando o próprio software do Bitcoin. Alguns sites disponibilizam uma ferramenta chamada Block Explorer, no qual você pode pesquisar o histórico de transações de qualquer endereço de Bitcoin. Se viermos aqui no site blockchain.com, por exemplo, e clicarmos em Explorer, podemos aqui colocar um endereço de Bitcoin e ver todo o histórico desse endereço. Se eu soubesse aqui algum endereço dos caminhoneiros, que os caminhoneiros receberam o saldo, eu podia colocar aqui e fazer a pesquisa eu mesmo. Mas como eu não sei, vamos clicar aqui no último bloco gerado, só para dar uma ideia. Vou pegar aqui um endereço. Se clicarmos aqui nesse endereço, nós podemos ver todo o histórico de transações relacionadas a esse endereço. E um outro fato bastante interessante com relação a isso tudo é a ignorância dos políticos, juízes e governantes. Veja, por exemplo, o que aconteceu quando esta instituição aqui, chamada Nunchuk, recebeu a intimação da justiça canadense para confiscar os fundos arrecadados pelos caminhoneiros. A Nunchuk é simplesmente uma empresa que fornece as ferramentas para que você guarde seus bitcoins de maneira segura, utilizando a tecnologia de múltiplas assinaturas, conhecida como multisig. Eles em nenhum momento têm acesso aos seus fundos ou chaves privadas, portanto eles não são uma instituição financeira, e sim uma empresa de software. Encontrei esse post no Twitter, que é supostamente a resposta da Nunchuk para a Corte de Ontário. Prezada Corte Superior de Justiça de Ontário. Nunchuk é uma carteira de Bitcoin de autocustódia e com tecnologia multisig. Nós somos um provedor de software e não uma instituição financeira intermediária. Nosso software é grátis e permite que as pessoas eliminem pontos singulares de falhas e armazenem seus bitcoins de modo seguro enquanto a privacidade é preservada. Nós não coletamos nenhuma informação dos clientes a não ser o endereço de e-mail. Nós também não controlamos nenhuma chave privada. Portanto, nós não podemos confiscar o saldo dos usuários, nós não podemos evitar que os saldos sejam transferidos, nós não sabemos da existência, natureza, valor e localização de nossos usuários, isso foi planejado para ser assim. Por favor, se informe como a autocustódia e chaves privadas funcionam, e quando o dólar canadense se tornar inútil, nós estaremos aqui para ajudar vocês também. Assinado o time da Nunchuk. Sensacional, não? Vamos agora comentar um pouco do que está acontecendo com relação à Rússia. Há algum tempo atrás eu havia gravado um vídeo comentando se os governos poderiam de alguma forma banir o Bitcoin. Comentei nesse vídeo sobre uma notícia que a Rússia vinha testando uma internet soberana e se preparando para uma possível desconexão da internet global. A princípio, minha análise foi no sentido de avaliar como isso impactaria o preço do Bitcoin, já que possivelmente isso dificultaria as transações do Bitcoin na Rússia. E a princípio também imaginei que o Putin estava fazendo isso para seguir o caminho da China e tentar banir o Bitcoin na Rússia.
Mas logo depois, Putin veio a público incentivando a mineração na Rússia. E agora, com toda essa questão da Ucrânia, o mundo vem aplicando várias sanções financeiras contra a Rússia, inclusive a desconexão dos bancos russos da rede SWIFT. Quando vi essa notícia, a primeira coisa que pensei é que isso pode ser um tiro no pé daqueles que estão tentando isolar a Rússia. Não se esqueçam que temos um mundo falido, o sistema financeiro atual está prestes a colapsar, a situação econômica dos países da OTAN é de total falência, com dívidas impagáveis, e não há nada mais certo que um total crash do sistema, mais cedo ou mais tarde. Um banimento do sistema bancário russo, da rede SWIFT, pode impulsionar de vez meios alternativos de comercialização sem a utilização do dólar americano e outras moedas fiat, como por exemplo o Bitcoin. O isolamento do sistema bancário russo também irá prejudicar quem exatamente está adotando essas medidas. Como a Europa pagará, por exemplo, pelo gás que consome da Rússia? O fato é que, coincidência ou não, desde o início dos conflitos, e principalmente desde a notícia sobre a desconexão da Rússia do sistema SWIFT, o preço do Bitcoin disparou. Podemos ver aqui que no dia 28 de fevereiro, o Bitcoin subiu da casa dos 37 mil dólares para a casa dos 43 mil dólares. Porém, por outro lado, podemos ter um contra-ataque do sistema contra o Bitcoin. Se realmente for comprovado que a Rússia vem usando o Bitcoin para contornar as sanções financeiras, isso será usado como uma grande desculpa para que medidas mais firmes e autoritárias sejam tomadas para frear a adoção das criptomoedas como alternativa para o sistema financeiro atual. Veja, por exemplo, essa matéria da CNN dizendo que hoje em dia é muito fácil da Rússia furar as sanções econômicas graças ao Bitcoin. Ou seja, a campanha da difamação do Bitcoin, que já existe há muito tempo, agora será certamente massificada. E podemos esperar que medidas absurdas virão de um sistema que agoniza e está prestes a morrer. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado da minha análise. Deixe seus comentários, dando a opinião de vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E ajude nosso canal a crescer.